Alô, meus queridos alunos do nono ano. Mais uma vez nós estamos aqui para que nós possamos dar continuidade ao nosso assunto relacionado ao nosso sistema de aulas gravadas. Vejam só, pessoal. Na aula passada, na semana passada não teve aula, dado um acontecimento aí que teve grande parte da nossa atenção. Pois bem, se tivéssemos tido aula semana passada, nós já teríamos iniciado esse conteúdo, já que na semana que antecedeu a semana passada, nós terminamos o capítulo 1, a unidade 1, que tratava sobre República Velha. Inclusive eu pedi para que vocês enviassem a atividade do final do capítulo presente na página 422 até a página 427, e alguns nem se mostraram ainda com interesse em resolver. Mas eu peço que vocês respondam a essa atividade porque faz parte do nosso roteiro de estudo. A minha pretensão aqui é trabalhar 2 aulas com esse conteúdo, já que esse conteúdo é extremamente essencial em diversas situações com relação às seleções públicas. Pois bem, então hoje nós iniciamos esse conteúdo e eu tenho a pretensão de terminá-lo em 2 aulas para que nós possamos fazer uma avaliação geral do nosso livro 1. Então você não me abandone, venha comigo e preste atenção que o assunto agora é delicado. Porque nós iniciaremos um conteúdo um tanto que chato de ser mastigado, porque fala muito de economia. Mas vamos lá. Crise do capitalismo e da democracia. Eu não sei se você está percebendo, mas aqui existe 2 temas específicos: crise do capitalismo e da democracia. Eu tratarei por parte. Contudo, você tem que entender que quando se fala crise do capitalismo e da democracia, um e outro tem correlação. A democracia vai estar em crise porque o capitalismo, que prega pela liberdade de expressão, pela liberdade do indivíduo, vai entrar em crise e, consequentemente, vai ameaçar a democracia. Aí você diz, por quê, professor? Porque o que surge para suprir essa crise é um regime antidemocrático, que nós veremos nas aulas seguintes. Vamos lá. O primeiro tema que eu abordo aqui, o primeiro tópico que eu abordo, e está no livro de vocês, na página 457, me acompanhe, não me abandonem, seja fiel. Na página 457, fala sobre o esplendor dos anos 20. Ora, professor, de que trata esse esplendor? Você se lembra que nós estudamos Primeira Guerra Mundial e observou como você é um aluno atento, e isso eu não tenho dúvida que você é o cara, e você está gravado aí na sua mente, que foi a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Ocorreu na Europa. Não foi isso? Está gravado isso? Tá, professor, eu vi que olha minha cara de sorriso, satisfeito porque você gravou. Aprendeu, né? Então, vamos lá. Você sabe que essa guerra foi disputada na Europa. Portanto, se a guerra foi disputada na Europa, a Europa ficou toda destruída. Isso não é óbvio? É óbvio, professor. Ok, tudo bem. Então, os Estados Unidos
depois do término da guerra, passa a ser o principal fornecedor de mercadorias para a Europa, que está extremamente arrasada. Não é isso? Está me acompanhando, né? Não me abandone. Então, os Estados Unidos começa a fornecer mercadorias para a Europa e começa, através do Plano Marshall, doar e emprestar dinheiro para os europeus se auto-reconstruírem. O fato é que os Estados Unidos estava produzindo muito e, consequentemente, comprando muito de nações como o Brasil para repassar para a Europa. Ou seja, comprava. O que é que o Brasil tinha? Uma única coisa, o Brasil, bichinho, só produzia café. Então só vendia café. Então, pegava o café brasileiro e repassava para a Europa. E isso nós vamos falar na era Vargas, os problemas que deu. Mas é uma coisa para mais adiante. O fato é que os países europeus estavam à mercê dos Estados Unidos até certo ponto. Entendam, até certo ponto. Então, por que até certo ponto, professor? Porque os países europeus se recuperaram, iam se recuperando. Os países europeus não são acomodados. Oxi, eu vou estar dependendo dos outros, é? Não. O dinheiro que os Estados Unidos emprestou, doou, foi servindo para que eles pudessem se recuperar. E se recuperaram. Se recuperaram, cara. E se recuperaram. E agora, fazer o quê? Não compra-se mais nada nos Estados Unidos. Oxi. Eu vou comprar coentro se eu estou produzindo coentro? Mas você diz, não, né, professor? Mas era nos Estados Unidos, sim. Mas é uma questão óbvia. Eu não posso comprar coentro se eu estou produzindo coentro. Então os europeus vão dizer o quê? Epa, peraí, nós não queremos mais o seu coentro. Aí, cara, segura o seu coentro aí. Só que o coentro que os Estados Unidos estava colocando lá na Europa era do Brasil. Então, a Europa diz, chega aos Estados Unidos, os Estados Unidos diz, chega ao Brasil. Mas só que os Estados Unidos já tinha 40 milhões de toneladas de coentro. É um exemplo, que eu estou dando, é grotesco, mas é para que você entenda. O que fazer com 40 milhões de toneladas de coentro? Os Estados Unidos. Aí esse é o chamado a crise de superprodução. Ou seja, o mercado não absorveu tudo aquilo que os Estados Unidos produziu. Aí você disse, e agora, professor? Fazer o quê? E agora é que as empresas de má fé vão maquiar essas questões. O que vai fazer com que, prestem atenção, que é um assunto enroscado, mas você tem a possibilidade e tem a capacidade de entender. O que vai fazer com que as pessoas se iludam e comprem ações dessas empresas, quando na verdade o cenário econômico é outro. As empresas estão vendendo o peixe que não tem. Aí você diz, e aí, professor, o que foi que deu? A crise de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, muita gente
visando lucro fácil, vai e compra ações de empresa que supostamente estão dando lucro. Aí você diz, mas isso é legal, professor? No capitalismo, sim. Isso se chama especulação. Talvez um dia você vai entender, quando se tornar investidor da bolsa, isso com mais facilidade. Porque você pode ficar rico de uma hora para outra, mas também miserável de uma hora para outra. Por quê? Porque o mercado oscila. Então, o que foi que aconteceu? Quem estava plantando algodão disse assim, eu não vou investir mais em plantar algodão, eu vou comprar ações da empresa que está vendendo o coentro, que está tendo lucro. Na ilusão, quando na verdade estava à beira da falência. Você imagine o caos que piorou, o caos que foi isso. Então, e o governo norte-americano, o que foi que fez? Respeitando o liberalismo, que isso é uma outra aula densa, é pesada essas aulas. Respeitando o liberalismo, não quis intervir no capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é característica dele a não intervenção do Estado dentro dele. O fato é que a coisa só piorou. E os acionistas tentaram tirar os seus papéis de alguma forma e piorou mais ainda e houve a Quinta-feira Negra. Em 24 de outubro de 1929, Quinta-feira Negra, o crash, a quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, você tinha um papel na sua mão que não valia nada. Aí você diz, e o dinheiro onde foi que entrou? Não entrou. Então, esse período, eu já estou entrando aqui na questão do fim do capitalismo, com a interrogação, claro, eu não estou dizendo que foi o fim do capitalismo, não, porque nós estamos vivendo ele se reinventou, que é uma aula também mais bacana, mas é pesada a aula, você tem que acompanhar. Então, veja só, os Estados Unidos viveu um período crítico e arrastou as outras nações. Feito o Brasil, bichinho, vendia café, não tinha para quem vender e fazer o que com os horrores de café que tem aqui? Queimar. Oxe, queimar? Sim, mas não os produtores. Obrigaram o presidente Vargas a comprar e queimar. O povo brasileiro pagar, e até hoje você paga. Esse café foi queimado. Então, veja como a história é negra, né? A história o ruim de se conhecer a história é isso, que você vê que você foi feito de palhaço o tempo todo. Essa é a questão. Vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, eu encerro a aula e peço que você respondam o jogo rápido da página 460. E claro, me mandem, pelo amor de Deus, a resposta do exercício do primeiro capítulo, minha gente. E aí você está querendo demais. E eu disse, eu quero 2 aulas para esse assunto. Na próxima aula eu encerro e faço uma provona geral com 2 capítulos. Ok? Então, eu espero que eu tenha sido entendido. Tenha uma boa aula. Deixe seu like e responda o jogo rápido da página 460. Postem para mim junto com a atividade da aula anterior. Ok?